Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Estamos de volta abraçando a todos do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste deste imenso Brasil, e vocês do sul, nosso abraço, nosso carinho, a nossa amizade. É o programa Cristo, a Verdade que Liberta, que chega a vocês com a mensagem da palavra de Deus, com as lindas histórias de fé, com pedidos dramáticos que chegam e vão para o altar das orações, e um momento mais esperado, quando milhares de pessoas oram confiantemente no Deus eterno. Fiquem conosco, Deus tem uma bênção, uma graça, um milagre para você e para a sua família. Eu quero fazer uma leitura na Bíblia Sagrada que tem tudo a ver com a história de fé que queremos apresentar após a leitura desta escritura. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito mau imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo lhe sucede isto? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais o tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a pontos de muitos dizerem que morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. A história de fé que vamos trazer agora, relatada pelo Joseil. Seu papai veio do Piauí para Brasília, quando ele era ainda criança, buscando no centro mais desenvolvido o melhor tratamento para a saúde do seu filho, do Joseil. O caso do Joseil chama muita atenção. Com 8 anos de idade, 8 anos apenas, ele começou a sofrer ataques epiléticos, convulsões. Isso semanalmente. Caía na rua, caía na escola. Imagina, sofreu bullying por parte de amigos, entre aspas, que ao vê-lo com aquelas convulsões, espumando, rangendo o dente, convulsionando, aquilo serviu de bullying. Imagina o trauma, o drama que se travou na alma, na mente desse rapaz.
Esse moço ficou impossibilitado de estudar durante um bom tempo. Tomava medicamentos, mais de 300 medicamentos, não era isso? Meu Deus do céu, como é que pode? O organismo, os efeitos colaterais, foi um sofrimento sem descrição. Então você acompanha que ele vai contar em detalhes na sua primeira parte. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Eu sou Joseil Carvalho dos Santos. Aos 8 anos de idade, eu caí de uma rede, bati com a cabeça ao chão. Logo nessa queda já houve um episódio de desmaio e depois dessa queda adquiri uma enfermidade a qual eu tinha crises praticamente semanais de convulsão. E as convulsões elas iam se tornando cada vez mais severas. E onde eu nasci, lá no Piauí, no interior, não tinha médico, hospital especializado para poder descobrir o que eu tinha, ou seja, não tinha tratamento disponível naquele lugar. Daí o meu pai veio para cá, para Brasília, trabalhou um mês aqui, mandou buscar toda a família e nós viemos para cá. Eu vim para cá em busca de tratamento, sou o único filho homem, tenho mais 5 irmãs mulheres. Meus pais foram buscar por tratamento, mas tudo sempre muito difícil, família muito pobre. Foram passados os tempos, tiveram que colocar minhas irmãs na escola. E aí eu fui ficando para depois, porque ninguém acreditava que eu ia conseguir estudar. Quando eu fui pisar na escola a primeira vez, eu já tinha 9 anos de idade. E aquilo foi um choque, assim, porque eu entrei na escola, os professores podiam ver que eu aprendia as coisas mais rápido que todo mundo. Eu tinha facilidade de aprender as coisas e logo no primeiro me colocaram na primeira série. Hoje não tem mais isso, mas quando terminou o final do ano, ao invés de me passarem para a segunda, me passaram para a terceira série por causa do desenvolvimento que eu já tinha. No segundo ano do ensino médio, quando eu já estava sem ninguém na escola, eu estava indo para a escola sozinho, porque minhas irmãs foram casando, arrumando filho e deixando a escola. Eu já estava sozinho. E uma vez eu lembro que eu preenchi uma prova de filosofia, eu coloquei meu nome e desmaiei em cima dela. Fui voltar para a escola com 1 semana depois, machuquei tudo. E quando eu voltei, eu pedi para o professor, eu quero fazer a prova de novo. E a maioria dos alunos tinham tirado ali entre 3, 3,5. Eu terminei de corrigir a prova, ele pediu para mim copiar no quadro, que ele ia corrigir. E aquele professor, eu não entendi, porque de repente ele terminou de corrigir a prova, ele levantou com a prova e saiu chorando para a sala do diretor. E quando ele voltou de lá com uma equipe lá, eu tinha tirado 10 naquela prova. E não tem explicação, humanamente falando, porque todas as minhas irmãs, todas tinham condições de conseguir estudar e eu fui o único que hoje eu tenho curso superior. Eu não podia estudar. Hoje eu sou professor de escola bíblica, sou professor de autoescola. Eu não podia andar de bicicleta. Antes de eu trabalhar na autoescola, eu era motorista de caminhão. Eu fazia consulta com
com neurologistas, fazia consulta já fiz consulta com psiquiatras, e ninguém conseguia descobrir ao certo o que eu tinha, mas cada um passava uma medicação diferente. E eu cheguei a um ponto na minha vida em que eu estava tomando 300 comprimidos de remédio controlado por mês. Bem, meus irmãos, nós tivemos aí a primeira parte dessa linda história de fé. Mas o que vem agora na segunda parte nos emociona, mexe conosco, porque vai falar da superação, do grande milagre de Deus, da intervenção de Deus. Imagina, ele com 17 anos não tinha condição nem de tomar banho sozinho. Suas irmãs é que lhe dava banho aos 17 anos. Mas esse moço, fazendo uma prova um determinado dia, uma prova importante, que lhe abriria portas para a universidade, na hora que ele estava com a prova na mão, no meio dos colegas, ele teve um ataque epilético. Mas Deus foi tão bom e gracioso que os diretores daquela instituição entenderam que precisava dar a ele uma segunda chance. E ele então, na segunda chance, ele faz uma excelente prova e tira 10. E ele conclui um curso superior, sendo o primeiro da família a tirar ou ter um curso superior dentro da sua grande família. Esse moço conheceu a Casa da Bênção, foi para lá e sua vida foi radicalmente transformada. O milagre aconteceu, ficou curado, liberto de 300 medicamentos semanais, não era, pastor Ivaí? Mensal. Que coisa horrorosa. Jesus o libertou. Acompanhe e vibre conosco com esta vitória sobre o mal. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Foi quando passou o tempo, quando eu tinha 17 anos, eu fui morar num assentamento na cidade de Braslândia, onde eu moro hoje, e lá nesse assentamento eu conheci um amigo que me ganhou para Jesus, me levou para a igreja, começou a falar de Jesus para mim. Eu passava na frente da igreja, eu não entrava, eu via aquele pastor pregando e eu olhava lá para o fundo, ele lá no púlpito pregando, e dentro de mim, de alguma forma, eu sabia que um dia eu estaria ali, mas eu não sabia como, porque eu não tinha vontade de entrar dentro da igreja. Mas com 17 anos de idade, eu entreguei a minha vida para Jesus e comecei a buscar pela minha cura. E aquelas crises eram tão severas que eu, na época de 17, 18, 19 anos, como eu falei anteriormente, eu tenho 5 irmãs mulheres. Nessa idade, as minhas irmãs muitas vezes tinham que me dar banho. Eu não podia tomar um banho com a porta do banheiro trancada, porque quantas e quantas vezes eu convulsionei no banho. Uma certa vez tentaram abrir minha boca, colocaram uma colher na minha boca e eu mordi com tanta força que quebrei um dente. Quando eu estava com 23 anos de idade, eu tive um sonho. E nesse sonho a minha mão direita batia aqui na cabeça, fechava e arrancava algo e jogava fora. Quando foi no dia seguinte, eu acordei na maior certeza de que eu estava curado. E Deus mudou a minha vida. Conhecer Jesus para mim
é tudo. Foi não, é tudo. Eu cheguei na Casa da Bênção através, né, de convite de pessoas que eu conhecia, que já congregava na igreja. E aí eu passei a vir, e aqui na igreja Casa da Bênção eu achei o apoio que eu precisava para chegar onde eu queria chegar, onde Deus queria que eu chegasse. Eu coloquei uma coisa no meu coração: Jesus, eu não largo Jesus. E foi nesse ministério que logo eu fiz o seminário. Hoje eu sou presbítero, e para a honra e glória do Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estarei sendo separado a pastor. Hoje eu entendo por que eu tinha vontade, por que eu me via com aquele microfone nas mãos, porque através do que Deus fez na minha vida, Ele tem me usado para poder fazer em tantas outras vidas. E a questão do remédio controlado, Deus tirou do dia para a noite. Deus falou ao meu coração, Deus bradou ao meu coração. Eu peguei aquele tanto de remédio, enrolei num monte de jornal e toquei fogo neles. E para a glória de Deus, eu nunca mais senti mais nada daquilo. A igreja Casa da Bênção foi assim, na verdade assim, o local onde Deus me trouxe para me colocar de pé, para me fazer diferente de tudo aquilo que os homens me enviam. E para a glória de Deus, Deus restituiu a minha história, e eu tenho certeza que Ele pode fazer na vida, muito mais na vida de cada pessoa que me ouvir também. Aqui o programa Cristo, a Verdade que Liberta. Daqui a pouco a sequência Meus Pedidos no Altar das Orações e um momento da grande corrente da fé. Mas agora, do nosso Estúdio 2, direto da Baixada Santista, o nosso amigo Bispo Palarone. Boa noite, Palarone, bem-vindo ao programa. Boa noite, apóstolo Jair. Boa noite, você de Cristo, a Verdade que Liberta. Hoje meu abraço todo especial vai para o pessoal aí da Bahia, pessoal de Salvador, interior do estado da Bahia. Um grande abraço para todos vocês. Todas as noites são dezenas e dezenas de ligações, de pedidos de orações que nós recebemos aí de Salvador e também do interior do estado da Bahia. Um grande abraço a todos os baianos. Mas, bem, nós trazemos uma pequena história nesta noite. Em poucos minutos, Jean vai contar para nós uma fase muito difícil da sua vida. Normalmente, quando nós lidamos com doenças, quando nós lidamos com enfermidades, isto já causa, logo no começo, nos primeiros sintomas, isto já gera em nosso coração uma preocupação. Apesar de existir aquelas pessoas que nem se dão conta da doença, da enfermidade, das dores que sentem. E quando abrem os olhos, já está quase na fase terminal. Porém, a maioria dos seres humanos se preocupam e então começa uma busca. Começa a busca pela cura, começa a busca pelo diagnóstico, inicia-se tratamentos, e todos nós, quando iniciamos um tratamento médico, nós iniciamos com esperança, porque nós acreditamos principalmente no que diz a bula daquele remédio. Nós acreditamos que o que está escrito ali
o nosso corpo receberá os efeitos desse remédio e então estaremos sarados, estaremos curados. Acreditamos na palavra do médico que está ministrando esse tratamento até nós. Porém, alguns casos, o que diz a bula, aquele remédio, ele não cumpre em nosso corpo. A expectativa da palavra positiva daquele médico não se torna realidade para a vida da pessoa. E aí então começa uma sequência de buscas, não é? Trocas de médicos, trocas de remédios, enfim, agora a pessoa perde o sossego e vê a sua vida até no estado de morte. Infelizmente, as doenças, as enfermidades têm levado muita gente fora do tempo. Por outro lado, também, elas têm feito com que as pessoas não desenvolvam o seu potencial na vida e têm frustrado os sonhos de muita gente. Nós vamos trazer agora a história do Jean. Uma história muito interessante. Jean sofreu um bom tempo com uma doença renal. Ele vai contar para nós como que foi tudo isso. E talvez em algum momento a história dele seja parecida com aquilo que você está vivendo no dia de hoje. Vamos lá, vamos com Jean. Jean, o que foi que Jesus fez na sua vida? Nós descobrimos que eu tinha um problema nos meus 2 rins. Numa viagem de família, uma viagem inclusive que a gente sempre sonhou em fazer. E durante a viagem eu comecei a urinar sangue. E na ocasião nós não tínhamos convênio médico, eu estava desempregado já há alguns meses. E não tinha qualquer suporte, né, mais adequado para conseguir lidar e tratar com um especialista. E o SUS fazia um diagnóstico, mas a gente sempre ficava desconfiado do diagnóstico, do resultado dos exames. Porém, um dia foi lançada uma campanha aqui na igreja, na sede, a campanha Os 300 Valentes de Gideão, num propósito de levantar fundos para a construção da nossa catedral. E foi ministrada uma palavra naquele dia de fé. E aquela palavra queimou muito no meu coração acerca de fazer um voto com Deus. E eu não tive a mínima dúvida, quando a palavra foi lançada e o coração ardeu, prontamente eu peguei o envelope para participar do projeto, fazer o meu voto. Isso era um sábado de ceia. E eu me recordo que eu tinha apenas R$350 na conta na ocasião. E naquele dia o Espírito Santo falou, vai, dá tudo que você tem, coloca no envelope. Eu já não tinha mais parcelas do fundo de garantia para receber. Então, na verdade, comeremos e morreremos. E aí eu entreguei todo aquele valor, fiquei absolutamente no zero. Mas na segunda-feira eu recebi uma ligação de uma empresa me chamando para uma entrevista. E a diretora da empresa gostou muito do meu perfil, ligou para o RH na minha frente, falou, ainda tem candidatos? A moça falou, sim, tem mais 4. Aí ela falou, então, cancela todos os outros 4, porque eu gostei dele, ele está aprovado para iniciar aqui o trabalho. E um dos benefícios que essa empresa dava era o convênio médico. Então, 15 dias depois, eu já marquei uma consulta com o urologista, porque eu continuava tendo sangramento. E quando eu fui ao urologista, eu lembro que era um dia de sábado, minha esposa trabalhando, a clínica era próximo do trabalho dela, mas eu fui sozinho. E quando eu contei a história para o doutor, ele se assustou, ele ficou com muito medo, e imediatamente me encaminhou para o hospital, para fazer todo o procedimento, processo, e já me encaminhar para o centro cirúrgico. Foi suspeita de câncer e de uma série de outras situações. E quando nós fizemos toda a bateria de exames e já preparar para a cirurgia logo na sequência, pela gravidade da situação, fui diagnosticado com problema nos 2 rins. Os 2 rins apresentam problemas de formação, eles não têm a ruptura correta, e em um dos rins eu tenho um problema chamado estenose de Júpiter, que na verdade é o estreitamento do canal que libera a urina do rim para a bexiga. E por causa da retenção de urina no rim, o meu rim dilatou, de tal modo que a qualquer momento ele poderia estourar, isso gerar um problema muito grave. E porém, tendo problema no outro rim, a qualquer momento, os 2 rins poderiam parar de funcionar, ir a óbito ou viver de
de um outro tipo de tratamento mais complicado, de hemodiálise. Mas naquele dia, através do projeto, através da campanha, de um ato de fé, Deus deu o livramento, abriu a porta na hora certa, no momento correto. Passei por 4 cirurgias, porque Deus proveu o convênio médico no momento exato. E hoje eu estou aqui com meus rins curados. Amém, abençoado. Sarado. Glória a Deus. Amém. Muito bem, gente. É isso aí. Jean sofreu, e sofreu muito. Quem já teve cálculo renal, sabe o que significa? Gente, eu já tive isso. Uma dor provocada por um cálculo renal. Parece que você está dando à luz a 10 filhos. Imagina quando os rins da pessoa estão cheios de pedras renais. Ou qualquer outro tipo de enfermidade nos rins. É simplesmente dramático. É muito sofrimento. Mas graças a Deus que o Jean permitiu que a fé florescesse no seu coração. O Jean permitiu que a fé o levasse a uma experiência com o sobrenatural. Nós temos todas as noites apelado ao seu coração, apelado a você, para que a fé possa te levar, num desses domingos, a uma experiência sobrenatural com a gente, aqui no templo da Igreja Casa da Bênção, no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 1081, aos domingos, às 9 horas da manhã, e neste domingo não vai ser diferente, às 9 horas da manhã, nós vamos ter a manhã do sobrenatural. Talvez você está aí com caixas e caixas de remédios nas prateleiras da sua casa, nas despensas da sua casa, uma micro farmácia dentro de casa. Eu quero que você permita que a fé floresça no seu coração e neste domingo esteja com a gente. Você vai ser marcado por um milagre. Vamos orar juntos, vamos colocar as mãos sobre vocês e você vai ter uma experiência com o poder de Deus ainda não obtida até o dia de hoje. Celso Garcia, 1081, Templo da Igreja Casa da Bênção. Neste domingo, 9 horas da manhã, manhã do sobrenatural. Voltamos agora ao estúdio número 1 de Vitória. Grande abraço, apóstolo. Nós vamos trazer uma outra linda história de fé e nós queremos, para isso, fazer uma leitura bíblica, porque aquilo que o Senhor Jesus previa, aquilo que o Senhor Jesus ensinou, falou, é muito atual e acontece nos dias de hoje. No Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versos 10 e 11, nós encontramos as seguintes escrituras: Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Com a leitura desse texto, nós vamos trazer a história da Nina, essa jovem, ainda bem na sua mocidade. Ela foi à Casa da Bênção em Brasília, teve uma experiência com Cristo, experiência de regeneração, de novo nascimento, e ficou muito alegre, muito feliz, porque é isso que acontece quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Mas acontece que a sua família discordou da sua decisão e começou a fazer pressão. E que pressão! Começou a persegui-la dentro de casa por causa da sua fé, por causa das suas convicções com relação ao Senhor Jesus Cristo e à salvação. A perseguição foi tamanha dentro de casa que ela não suportou e acabou afastando-se. Esse tempo que ela esteve afastada,
a sua alma, o seu coração estava sempre triste, ela abatida, sentindo um vazio muito grande, se tornou apenas uma religiosa, mas depois de anos, ela retorna à casa da bênção. E ela conta da alegria, do ambiente. Quando ela entrou, ela diz, aqui é o meu habitat natural. E ela ficou tão feliz e renovada. Acompanhe a história da Nina. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Nina de Jesus. Conheci o Senhor Jesus aos 15 anos de idade e mesmo tão nova eu já sofria muito. E comecei a participar das reuniões da Casa da Bênção. E um dia eu tomei a decisão, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. E passei a frequentar a igreja, a participar dos cultos e participar de orações no monte com o pastor, com toda a igreja. E eu passei uma fase muito terrível, que foi a perseguição da minha mãe. A minha mãe, ela me perseguia demais, ela falava que eu estava na macumba, né? Todas as vezes de eu me arrumar para ir aos cultos, ela começava a falar, ela começava a me menosprezar, ela me maltratava. Então eu acabei me afastando. E eu fiquei 4 anos afastada, sem ir à igreja alguma. E daí fui por cabeça dos outros, de me chamando, fui cair em outros ministérios, né? E ao invés desses ministérios me aproximar de Deus, né? Foi o contrário, eu fui passando a ser uma pessoa religiosa. Uma pessoa religiosa que cumpria as coisas direitinho das igrejas, mas vazia. Dentro de mim havia um vazio, eu não conseguia ter um encontro verdadeiro com Deus. Eu não sabia que por trás de tudo isso que acontecia na minha vida, Deus tinha um propósito. E quando foi um dia, eu conheci uma pessoa, né, da Casa da Bênção. Nós começamos ali a conversar e ele estava sozinho, eu também na época, e nós começamos a namorar. E ele era da Casa da Bênção de Deus, evangelista da Casa da Bênção de Deus. E nós começamos a nos relacionar e foi ficando sério. Só que o incrível é que quando eu cheguei na Casa da Bênção, era como se eu tivesse em família. Eu passei a lembrar tudo novamente de quando, muito jovem, eu cheguei na igreja, como o Senhor Jesus me acolheu, como eu fui acolhida. E eu comecei a participar de todos os cultos. Eu ia na minha igreja, na igreja local que eu frequentava, que eu ainda estava, mas eu também comecei a vir na Casa da Bênção. E eu passei a ficar nas 2 igrejas, né? E Deus, ele foi me preparando, ele foi me moldando, porque eu estava muito enraizada onde eu estava, né? Tinha toda uma vida ali, toda uma história. E chegou um dia que eu tinha que tomar uma decisão, porque eu já estava prestes a me casar e conhecendo o meu esposo, sabia do desejo dele pelo ministério, o altar, né, de Deus. E aí eu deixei tudo. Eu deixei a minha vida que eu tinha antes, tudo, e cheguei à decisão que eu retornaria para a Casa da Bênção. E a gente passamos a trabalhar juntos, né, a fazermos a obra de Deus, a estar ganhando vidas para o Senhor Jesus. Se a gente se sujeita a Deus, mesmo o coração não querendo, porque por muitas das vezes nosso coração ele grita, quando há mudança, quando Deus quer fazer alguma mudança,
aparentemente, visivelmente, parece não ser agradável, né? Às vezes a gente pensa que a gente está retrocedendo 100 anos da vida da gente para trás. Mas quando Deus ele tem algo na vida, eu creio, porque assim, eu creio que é de Deus, porque eu retornei para o mesmo ministério a qual eu aceitei o Senhor Jesus, a qual eu recebi o Espírito Santo de Deus. Então eu vejo aí que Deus, ele preparou o caminho, né? E eu já tenho aí uns 3 anos que eu retornei, né, para a casa da bênção de Deus. E assim, e crendo que Deus, ele tem o melhor. Então assim, né, e a gente vê que é uma família, né, que é uma igreja, uma família. E assim, eu me sinto acolhida aqui também. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Quando é que a chama apaga? Quando as coisas materiais suplantam as coisas espirituais. Não tem jeito. Quando a natureza carnal sobrepõe a natureza espiritual. Os irmãos já devem ter ouvido, devem ter lido sobre aquela alegoria que se faz, que cada um de nós temos 2 leões dentro de nós. Já ouviram isso? Ou 2 tigres, 2 feras dentro de nós. Sabia que aí dentro tem 2 feras? Tem 2 tigres aí dentro. A natureza carnal e a natureza espiritual. Quem vai prevalecer? Se você colocar 2 leões em 2 jaulas, durante 60 dias você alimenta um. Muita carne. Muita carne. No final de 60 dias, aquele leão vai estar robusto, bem nutrido, forte. E o outro você deixou 60 dias, faminto. Não comeu nada. Ele vai estar esquelético, cambaleando. Aí você tira um da jaula, tira o outro e coloca os 2 para brigar. Não precisa ser inteligente para definir quem será o vencedor. Um foi bem nutrido, o outro ficou totalmente desnutrido. Quem vai prevalecer é a natureza que você mais alimentar. Se você alimenta a tua natureza espiritual, na palavra, na oração, na adoração, nos cultos, você vai estar fortificado em Deus. Mas se você alimenta a natureza carnal, não estou falando de coisas pecaminosas, também e principalmente, mas há muitas coisas que não são pecados, mas que te afasta e te rouba de um tempo precioso com Deus. Então, a natureza carnal, aflorada, as coisas materiais se tornando ídolo, Mamon, o único Deus que Jesus referiu-se a ele como Senhor, não foi Diana, não foi Baal, não é interessante? Não foi Astarote, não foi Moloque. Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de agradar um e aborrecer o outro. E Jesus estava fazendo referência a Mamon. Todos nós dependemos e precisamos de dinheiro. O problema não é o dinheiro.
Paulo escreve a Timóteo e diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor a ele, é a devotação, a devoção a ele. Paulo escreve aos Colossenses: pensai nas coisas que são dos céus e não nas que são da terra. Mas apóstolo, eu tenho uma vida social, claro, todos nós sabemos disso. É questão de equilíbrio, de divisão do tempo. 24 horas, 8 para dormir, normalmente. Tem uns que dormem 10, 12, 14, 16. Mas dentro da normalidade, 8 para dormir, 8 para trabalhar. E ainda sobram outras 8. 3 vezes 8, 24. Como você está usando as outras 8 horas? Irmãos, nós temos que priorizar Deus. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E as demais coisas serão dadas por acréscimo. Então o que mata a chama? O excesso de ativismo, de apego às coisas naturais, materiais, à natureza carnal, pecado oculto não confessado. O fogo se extingue. E onde não tem fogo de Deus, não tem vida. Fala comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. 1 Tessalonicenses 5,19 é o penúltimo texto. Paulo escreve assim para a igreja de Tessalônica. E hoje essa palavra é para a igreja de Brasília e do Brasil. Olha o que o apóstolo Paulo escreve: não extinguais o Espírito. Em outra tradução, não apagueis o Espírito. Então a chama do Espírito, ela pode ser abafada e apagada. E Paulo está escrevendo: não apague, não extingua a chama do Espírito. Aleluia, glória. Jesus não apaga o pavio que fumega. Se tem alguém assim só fumegando, está ficando só o borrão, sabe o que vai acontecer nessa conferência? Missionário João: Jesus assopra e o fogo pega novamente. Oh, aleluia! Glória! Paulo escreve para Timóteo, 2 Timóteo 1,6. Timóteo era um jovem pastor, discípulo de Paulo. Timóteo tinha algumas características, né, irmãos? Ele era tímido. Timóteo não tinha uma boa saúde. Não tinha. Paulo recomenda para ele não tomar só água, misturar um pouquinho de vinho, com sentido medicinal, viu? Por causa das suas frequentes enfermidades. E Paulo escreve a Timóteo, dando a ele, irmãos, uma palavra de exortação, dizendo: desperta. Em outra tradução diz: aviva. Aviva. Reacenda. Aleluia. Reacenda. Aviva o dom que há em ti, que foi dado pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de timidez ou de covardia,
mas nos deu espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez para cumprir o nosso ministério. Reaviva! Se alguém perdeu um pouco da chama, Paulo escreve pelo Espírito: reaviva hoje, reacenda, tire a cinza, tira o carvão, bota a lenha, aleluia, e deixa o fogo arder continuamente no teu altar. Que assim seja, meu irmão e minha irmã, para a honra e glória do nome do Senhor. Apocalipse 4:5. O Espírito de Deus é simbolizado por 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus. Apocalipse 4:5. O Espírito de Deus é simbolizado por 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus. Fique de pé. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de 2 coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-213-0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Preparando para o altar das orações, hoje quem vai orar conosco é o Bispo Palarone. Mas antes da oração, vamos chamar a pastora Priscila com o quadro Meu Pedido no Altar das Orações. Bem-vinda, pastora Priscila, é a minha filha de número 4. Deus te abençoe. Boa noite, apóstolo Jair de Oliveira. Boa noite, querido telespectador. Estamos vivendo dias frios, mas com certeza neste momento o seu coração está sendo aquecido pela sua fé. Estamos no momento dos pedidos de oração e você pode entrar em contato conosco pelo número 011 97529 4642 e enviar o seu pedido de oração. Creia que a sua fé move o caminho de milagres na sua vida. Creia que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele é o maior interessado em realizar um milagre na sua vida. Temos aqui pedidos muito especiais. Da Vilma Matias Alves. Ela é de São Paulo. Um forte abraço a todos os nossos amigos paulistas. Ela pede oração pela vida da irmã Maria Rodrigues, que está internada, respirando por aparelhos e precisa de um milagre na vida. Olha, Vilma, você está aí na brecha da intercessão e nós cremos, vamos unir a nossa fé, que o Deus que assoprou o fôlego de vida na vida da sua irmã estará agora restaurando a vida dela. A Maria José, também de São Paulo, pede oração pela vida espiritual. Ela precisa de fortalecimento em Deus. Ela está passando por muitas provas de fogo, ela diz, e está passando por um deserto, se sente fraca e angustiada. Maria José,
A palavra de Deus diz que torre forte é o nome do Senhor e os justos correm para ela. Se há um lugar onde você pode se abrigar, se há um lugar onde você, telespectador, pode correr, é para Jesus, que é a nossa torre forte. E toda depressão é paralisada em nome de Jesus. Só há uma maneira de fortalecermos nossa vida espiritual. É orando, buscando a Deus, louvando, congregando e enviando o seu pedido de oração também. E creia que um novo fogo será aceso em seu coração. A Luzia Fernandes, de Diamantina, pede oração pela vida de Marli Fernandes, que está internada no hospital em Goiás, com infecção no sangue. O Deus de milagres, Jeová Rafá, Deus que cura, está entrando com providência de cura sobre a vida desta irmã Luzia Fernandes, que pede oração. O Jonas de Guarujá pede oração pela vida da Raquel. Ela está sofrendo no vício das drogas. Já tentou tirar a própria vida e fica dias fora de casa e depois volta totalmente destruída ainda mais pelas drogas. Jonas, que papel lindo você está exercendo, intercedendo pela vida da Raquel. Deus é o Cristo, Jesus Cristo é a verdade que liberta e Ele liberta do vício das drogas. Toda cadeia de vícios Ele é poderoso para quebrar. Você também que talvez tenha um parente ou também está aprisionado em um vício, creia que no momento do altar das orações, todo vício será quebrado, toda cadeia será desfeita pelo poder da sua fé. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Pai eterno dos céus, graças nós te damos nesta noite e nos irmanamos agora a fé de milhares e milhares de pessoas espalhadas por esta nação. Gente gemendo de dor nesta noite, com sofrimentos que sequer podemos imaginar. Pessoas com dores pelo corpo, com enfermidades. Alguém que está com um diagnóstico médico e o dia para ela hoje acabou por causa dessa notícia. Pessoas, meu Senhor, que estão agora deprimidas, tomadas por uma angústia profunda, porque tudo que olham ao seu redor não consegue ver nada, não conseguem ver nada de maneira positiva. Tudo que veem é de forma negativa. Ah, meu Senhor, esse homem, esta mulher, este rapaz, esta moça, este jovem, até este adolescente, que está com a gente neste momento de oração, mas que trazem com eles uma agonia, que trazem com eles, ah, meu Senhor Deus, uma projeção de dias maus. Alguns já não conseguem mais enxergar a vida daqui um dia, daqui uma semana, nem daqui um mês. Meu Senhor, mas agora nós oramos junto com eles e pedimos a liberação do seu poder sobrenatural nesta noite, tocando a vida de cada um deles segundo a necessidade que possuem, quebrando agora as cadeias espirituais, físicas, emocionais, mentais e colocando este povo em liberdade nesta noite, trazendo paz ao coração aflito, descanso para esta alma perturbada
que depois de noites em claras, meu Senhor, essa pessoa colocar a cabeça no travesseiro, possa dormir sossegadamente de hoje para amanhã. Pai, em nome de Jesus, seja a bênção do Senhor sobre a vida de todos eles e todos digam amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Pregamos o Evangelho vivo. Vivemos tudo aquilo que pregamos. Hoje, o apóstolo Jair de Oliveira, líder das Casas da Bênção, que ao lado de sua esposa missionária Graça, carrega no seu coração um chamado mais forte que a própria morte. Uma caminhada ministerial que acaba de completar seu jubileu de ouro. Seu maior desejo: alcançar os perdidos com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo e viver o grande avivamento prometido por Deus à nação brasileira. Fincamos estacas em todas as regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e em nações como Portugal, África e América do Norte. Tem ao seu lado uma equipe de homens comprometidos com a causa do reino de Deus. Bispos, superintendentes, milhares de pastores, dezenas de milhares de obreiros fiéis e centenas de milhares de filhos da fé, verdadeiros discípulos de Cristo. Cremos que o campo é o mundo e que chegou a hora da grande colheita acontecer no planeta Terra. Nossa missão se confunde com a nossa própria vida. Seguimos a ordem do nosso Mestre: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não temos dúvida de que Cristo é a verdade que liberta. Vivemos uma vida de milagres. Na verdade, somos o próprio milagre. Doentes sendo curados, escravos do diabo libertos, perdidos encontrando a salvação. Somos a Igreja Casa da Bênção, e onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores: o amor do Pai Celestial. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00113-233/0141
50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos.